Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um painel de debates aqui na TVD. Nessa tarde, hoje mudamos um pouquinho o horário, mas sempre estamos aqui, praticamente todas as terças e quintas, trazendo sempre para vocês um tema super interessante. De vez em quando a gente muda um pouquinho a data e o horário, mas é importante que vocês sempre estejam aqui conosco. Bem, hoje a gente está trazendo um tema que, de certa forma, surpreendeu um pouquinho, embora não fosse um tema que não fizesse parte do dia a dia de vocês. Na verdade, LGPD é um assunto que a gente já vem tratando aqui na TVD há bastante tempo, mas tivemos aí algumas idas e vindas, umas reviravoltas, e hoje nós consideramos que, como a gente colocou até aí no tema do nosso painel, que a LGPD está de volta aos trilhos, batendo aí a porta de todos vocês. Muitos estão envolvidos. Alguns tiveram, durante a pandemia, que desacelerar um pouquinho o projeto, outros tiveram que readequar o cronograma, e alguns agora estão tendo que acelerar o passo. Mas hoje, o grande tema que nós vamos discutir aqui no nosso debate é um aspecto muito importante da LGPD, que é a questão da anonimização, e também o impacto disso no processo de conformidade. E também alguns outros temas que são importantes e que precisam ser debatidos, como o próprio papel da ANPD e também a questão do prazo e também do aspecto do prazo que se estabeleceu e da jurisprudência da lei. Para debater esse tema de tamanha importância, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos participantes e agradecer a presença antecipadamente de todos eles. Estão aqui conosco nesse debate a Daniela Hanson. Muito obrigada, Daniela, por estar aqui. A Daniela é DPO e diretora Latam de Segurança da Informação da Didio 99 Brasil. Muito obrigada, boa tarde, Daniela. Um prazer contar com você mais uma vez aqui na TVD. Muito obrigada, Graça, pelo convite. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você novamente, Graça. Obrigada. Obrigada. Gostaria também de apresentar a vocês o Júlio Padilha. O Júlio é CISO da Sodexo e está aqui mais uma vez na TVD para debater esse tema conosco. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite. Gostaria também de apresentar a vocês, mais uma vez também na TVD, o Fabrício da Mota Alves. Fabrício é advogado, especialista em direito digital, sócio do escritório Garcia de Souza Advogados e representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados. Boa tarde, Fabrício. Oi, Graça, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Obrigado pelo convite, mais uma vez estamos juntos, né, Graça? Sempre atendendo aí aos seus convites, muito qualificados. E é isso, estamos aqui. Bom, já foi dito quem eu sou, não preciso repetir nada, estou à disposição de vocês aqui. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício. E gostaria de agradecer imensamente também a presença e também o apoio nesse programa do Abílio Branco e da Thales. O Abílio é DPO e Country Sales Manager da Thales Brasil, que é o nosso parceiro nesse programa. Por favor, Abílio, obrigada e suas boas-vindas também ao nosso programa. Boa tarde a todos, obrigado aí, Graça, Daniela, Júlio, Fabrício aí pela oportunidade do debate. Tenho certeza que vou aprender muita coisa aqui com vocês e a gente vai ser uma troca importante de experiência. E vamos aí seguir o debate, Graça. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigada a todos. Bem, a nossa audiência, hoje estamos praticamente, acho que até ultrapassamos aí os 300 inscritos no nosso programa. Realmente esse tema é de tamanha importância, e eu tenho alguns recados importantes aí para a nossa audiência. O primeiro deles é que já há algum tempo vocês vinham pedindo para mantermos uma página que está aí acessível para vocês, com a bio de todos os nossos participantes. Então, vocês clicando aí, vocês têm acesso aí na nossa página de transmissão, com a bio detalhada aí de todos os nossos participantes. E também estamos colocando à disposição de vocês, e gostaríamos muito que vocês participassem, 2 enquetes. A primeira delas é justamente sobre um assunto que está mobilizando também desde ontem, o Rodrigo Maia já se pronunciou, sobre a questão da independência da ANPD, se ela deveria ou não
ser independente do governo. Nós estamos com uma matéria hoje sobre esse tema também, a Security Report, é a nossa manchete, e nós estamos também já começando aí o nosso programa com essa enquete. Eu gostaria que vocês participassem. Então, a pergunta é, a NPD deveria ser independente do governo? Sim ou não? Eu gostaria que vocês respondessem. E depois nós vamos entrar com uma segunda enquete mais específica sobre criptografia e tokenização, se seria o mesmo que anonimização, sim ou não. E eu também gostaria que vocês respondessem. Essas enquetes ficam aí também na nossa página de transmissão e vocês vão estar respondendo, e ao longo do nosso debate a gente vai trazendo a resposta de vocês, ok? Comentários, perguntas, vocês também têm aí à disposição na nossa página de transmissão para poder contribuir aqui com o nosso debate, ok? Bem, vamos dar início, então, à nossa discussão aqui, ao nosso painel, e nós temos aqui uma primeira discussão, um primeiro round, para falar um pouquinho justamente desse cenário que eu acredito que, embora, como eu falei no início, não fosse nenhuma surpresa, o tema já vem com muitas idas e vindas, mas eu acho que esse prazo realmente causou uma certa surpresa e um impacto no mercado. Fabrício, a minha pergunta é, uma entrada em vigor tão rápida, tão acelerada, embora as sanções estejam prorrogadas, né, estejam previstas aí, já determinadas para o próximo ano, com a entrada em vigor tão rápida, se cria realmente uma jurisprudência. É isso que realmente traz a preocupação, quer dizer, as empresas precisam estar compliance, porque com a entrada em vigor da lei, isso representa realmente uma preocupação em termos de jurisprudência. É isso, na sua opinião? Oi, Graça, sem dúvida nenhuma, né? A gente se preocupou muito aqui, desde o início de toda essa discussão, para que houvesse uma racionalidade desse processo, né? Ou seja, eu sempre defendi isso, você sabe disso, a gente já conversou várias vezes, eu participei de outros eventos aqui com vocês, e eu sempre defendi essa racionalidade. Essa não é uma lei que apenas cria direitos, é uma lei que promove uma transformação brutal na sociedade. Isso tanto para titulares de dados, que passam a ter uma nova concentração de poder em suas mãos, porque eles passam efetivamente a serem reconhecidos dentro do processo de tratamento de dados pessoais como um agente da maior importância, né? Todo mundo lembra aquele PowerPoint lá da Lava Jato, né? Se eu vou fazer o PowerPoint da proteção de dados, eu vou colocar as setinhas todas voltadas para o titular no centro, porque ele é, de fato, o centro desse sistema. Então, ele ganha um poder maior em relação às informações que lhe dizem respeito, aos seus dados pessoais, e, ao mesmo tempo, a lei também estabelece mudanças que são necessárias para que ocorram nas operações que envolvem tratamento de dados. Então, todos os agentes de tratamento precisam também agora se preocupar em respeitar essas regras. Então, ela basicamente cria a conformidade, ela conforma a maneira como a gente vai tratar os dados pessoais. Só que não é apenas isso, falando assim fica até meio abstrato, né, Graça? O que a gente precisa, na verdade, é entender o que significa isso, o que significa uma regulação em proteção de dados, o que significam novos direitos, o que significam novas obrigações. Significa a revisão de todo o seu processo de operações que envolvem dados pessoais. Tudo, absolutamente tudo que você faz tem que ser revisto, redesenhado, na maioria das vezes, e até mesmo questionado se isso é possível continuar. Então, muitos tratamentos que são feitos hoje vão ter que receber uma nova visão, uma nova roupagem. E tudo isso precisa ser feito segundo um parâmetro, que é o parâmetro da regulação. Esse parâmetro, ele foi definido de forma genérica, na maioria das vezes, claro que a LGPD tem alguns pontos mais específicos, mas foi definido de forma genérica pela lei. Então, a LGPD definiu esses parâmetros. Mas vem agora um conjunto de normas que dão um outro detalhamento para esses parâmetros gerais, que é a regulamentação. Ou seja, é realmente importante que a NPD seja criada? É fundamental. Fundamental, porque
Os titulares agora, a partir da semana que vem, deixa eu olhar meu calendário aqui. Não, a partir da semana que vem, os titulares... Exato. Dia 17 é o prazo, né, para sancionar. Isso. Então, já a partir da semana que vem, os titulares já passarão a ter boa parte dos seus direitos em pleno vigor. A lei vai entrar em vigor. Ela vai gerar efeitos. E todos aqueles que não estiverem respeitando a lei estarão não só em desconformidade, mas em situação de ilicitude. E não tendo uma autoridade administrativa, né, um órgão administrativo como a NPD, para conduzir esse debate, para mediar esse debate, para direcionar esse debate, aonde que esses titulares vão bater? Nas portas de quem? Do judiciário. Exato. Vai ser o judiciário que vai regular essa lei. Daqui até talvez 2, 3 meses, eu não sei quanto tempo vai levar para a autoridade ser instituída, mas quem vai conduzir a regulação dessa lei vai ser basicamente o judiciário, que não está dando bons exemplos, tá, Graça? Não está dando bons exemplos. Nem só pela jurisprudência que está sendo formada, mas pela própria autoadequação. O judiciário está interpretando errado a lei. Claro, o judiciário é uma forma muito genérica de falar, mas alguns tribunais estão interpretando errado essa lei, estão normatizando errado essa lei, e isso é uma prova cabal da complexidade desse assunto e da brutalidade que é a ausência da NPD na sociedade. Nós não temos nenhum guia. Oi, Graça, desculpa. Eu queria só parar nesse momento aí um pouquinho, antes de passar para os demais, explorar um pouquinho esse aspecto que o Fabrício está colocando, é muito importante. Então, como eu falei, cria jurisprudência, e aí, Fabrício, pelo que você está colocando, você coloca um ponto de atenção aí, quer dizer, você vê aí, realmente, pela falta da NPD, um cenário de desafio mesmo, né? De risco, né? Por conta de talvez aí algum desvio. Mas antes até de falar sobre isso, repercutir com os demais, eu ainda queria falar sobre esse prazo. Bom, a indústria da boataria é uma indústria muito eficiente, né? E ela trabalha muito bem, principalmente durante a pandemia, né? E os jornalistas ficam muito à mercê da indústria da boataria. E essa indústria da boataria tem os passarinhos, e um deles me contou que talvez haja alguma possibilidade de reversão de algum quadro. Existe isso, a possibilidade? Já que nós estamos aqui ao vivo, em cores, e eu sou uma jornalista extremamente atenta a qualquer boataria, Fabrício. Boa. Existe alguma possibilidade? A gente já viu tantas coisas acontecerem, tantas idas e vindas. É verdade. LGPD parece que não cansa de nos surpreender. Né? Sempre tem alguma coisa. Mas, Graça, realmente começou a circular hoje em Brasília, né? Então você está super antenada aí, realmente. Começou a circular hoje uma conversa de que, eu não sei exatamente quem, e nem sei se isso é verdade, mas uma conversa no sentido de que ainda há uma possibilidade da medida provisória voltar para o Congresso, porque haveria um vício formal no processo legislativo. O que acontece? Nesse ponto, talvez o boato seja uma meia-verdade, né? Mas uma meia-verdade não deixa de ser uma mentira inteira, né? Então, mas pode ser que seja isso, porque o que aconteceu? Quando a Câmara aprovou a medida provisória, o PLV, e mandou para o Senado, todo mundo lembra que o Senado suprimiu o artigo 4º lá que tratava da prorrogação. Nós que somos consultores e advogados que lidam com o processo legislativo, a gente tem a percepção técnica de que deveria ter voltado o PLV para a Câmara, já que o Senado modificou, deveria ter havido um retorno para a Câmara dos Deputados. Essa é a previsão constitucional tradicional, né, digamos assim. Mas não foi o que aconteceu. Houve a mudança no Senado e mandaram o projeto, o PLV, direto para o presidente. Então, esse boato, em parte, na parte do vício formal, ele tem algum fundamento, porque, de fato, pode haver algum questionamento
para que a medida provisória seja entendida como viciada, né, de alguma maneira assim. Só que outra parte do boato, que fala que vai devolver a medida provisória para o Congresso, essa não tem nenhum fundamento. O que não quer dizer que não vai acontecer, tá, Graça? Porque no Brasil, enfim, tudo pode acontecer. Sim. Mas o que eu entendo tecnicamente é que não tem fundamento voltar para a Câmara dos Deputados esse processo, porque a MP já caducou, basicamente, né? Isso, é verdade. Já foi o prazo, né? Exatamente. Então, a gente volta para aquela questão que é importante, e aí, obviamente, né, senão a gente desvirtua aqui, vamos deixar que agora a gente deixa aí a minha equipe, que aí tem a equipe para correr atrás do boato, né, e da notícia, acompanha a Security Report, a turma que está aí para saber, né, o que vai estar na nossa manchete hoje. Mas aí o que é importante para o público que está nos acompanhando e que está aí arregaçando as mangas, né, para trabalhar nesse projeto, é que realmente, pela falta da NPD, aquele ponto que você colocou é importante, e eu queria, então, trazer agora a discussão, primeiro, daqui a pouco eu já passo para você, Abílio, mas eu queria ouvir justamente quem está no front, que são os usuários. Esse aspecto que o Fabrício colocou é importante. Júlio, a falta da NPD e entrando em vigor, criando jurisprudência, isso você, na sua opinião, cria realmente essa preocupação em relação a como ele colocou, a desvios na hora da aplicação da lei, porque ela vai acontecer, né? A gente já assistiu à atuação do próprio Ministério Público, né? E isso não precisou nem de LGPD em vigor para o Ministério Público atuar, né, em vários casos em relação ao mercado corporativo, né? Nós acompanhamos isso, não sei se você acompanhou, acredito que sim, com certeza. O Ministério Público se pronunciou já, o Serói já deu entrevistas falando sobre essa atuação de novo, voltar à baila aí ferozmente. Então, o quanto que isso preocupa também o mercado corporativo. Com certeza, Graça. A NPD, como já foi falado, ela é essencial para todo o contexto de LGPD, porque ela é a entidade que vai regulamentar, vai regular o mercado. Ou seja, mais do que uma entidade que vai somente verificar, avaliar, auditar, ela também vai dar as ferramentas de como se aplicar, como se interpretar a lei, que a gente até conversou um pouco antes, mas para os demais aqui, que a interpretação da lei é muito importante, porque o grande ponto ali, eu acho que a grande lição que a gente tomou dessa frente aí LGPD, é que primeira coisa é colocar sempre o título dessa palestra já é, né, LGPD nos trilhos. O que é colocar nos trilhos? É saber exatamente o que ela exige. É exatamente quais são as exigências. Então, essas exigências, na maioria dos casos, a gente acaba pecando pelo excesso. Então, desde que surgiu, né, que a LGPD, como eu falei, já está atrasada, ela já deveria estar em vigor há muito mais tempo. Já é a prorrogação, seria a prorrogação da prorrogação. Então, há muito tempo já deveríamos estar debatendo isso, já deveríamos estar completamente cientes de tudo que fala a lei e da interpretação da mesma. Então, desde o processo inicial, quando se falou da lei, eu não sei se é uma tendência natural do ser humano de complicar as coisas. Claro, não é simples, mas também não é um monstro. Tem que separar o joio do trigo, aquela velha máxima, separa o joio do trigo. Por quê? Porque a LGPD ele exige muita coisa, mas só que essas coisas não dizem respeito a qual tecnologia usar. E eu já ouvi muitos fóruns das pessoas falando, não, tem que implementar a tecnologia X, Y, tem que criptografar os dados. Não, a lei não fala nada disso. Ela fala de inteligibilidade dos dados. Ela fala de anonimização. Então, como será feito isso, ainda ninguém tem a resposta para isso. As pessoas, as empresas estão adotando as suas práticas. O problema de não existência ainda de uma NPD consolidada, atuante, é exatamente isso, esse vácuo de informação é que cria o pavor, né? A falta de informação gera tensão no mercado. E quando gera tensão, e sempre quando existe um vácuo, é um vácuo de poder. E alguma outro poder, né, pode tentar
absorver esse poder. E como o Fabrício falou ali, a gente pode estar dando margem para o judiciário tomar conta. E o judiciário, com o desconhecimento, como foi perfeitamente explanado aqui, ele pode atuar de uma maneira incorreta. Então, existe sim a necessidade de especialistas sobre o assunto. Existe sim a necessidade de uma entidade reguladora que seja especializada, que é aquela entidade que quando a empresa tiver uma dúvida, não é a NPD que vai entrar em contato com a empresa vai entrar em contato com a NPD e dizer, a NPD, eu tenho uma dúvida, posso fazer isso ou não posso? Então, esse que é o ponto, a necessidade que nós temos hoje dessa entidade, desse regulador, para que nos apoie no que nós precisamos fazer, porque hoje nós estamos fazendo as coisas na interpretação da lei, e essa interpretação é aquilo que a gente fala, a palavra escrita dá margem à interpretação, e aí vão as vírgulas, e vão-se as vírgulas, e vêm as vírgulas, o que quer dizer essa ininteligibilidade, a cadeia de custódia de dados, até onde começa, onde termina, onde eu sou responsável, onde eu não sou. Se eu perder os dados anonimizados, é um vazamento de dados sensíveis? Não é um vazamento? Então, o que expressa a lei? Claro que a gente precisa do aspecto legal, é por isso que nós temos os ilustres advogados, porque a interpretação sempre é complexa. Não é tão simples quanto a gente imagina. Perfeito. Daniela, a colocação do Fabrício, corroborada pelo Júlio, causa preocupação, apreensão, né, no mercado corporativo, embora, né, a lei, né, tenha lá, né, todos os seus artigos, né, e todos os seus parágrafos, e como você falou, muitos já tenham até decorado, né, e consigam até, eu achei muito interessante o que você falou, né, falar até editar de cor, na prática, nós estávamos aqui no nosso esquenta conversando sobre isso, na prática, ela tem uma série de questões importantes e, como o Júlio colocou, ela leva também, né, na própria questão legal, a uma série de interpretações. É aí que mora o grande perigo, na sua opinião, Daniela? Graça, sem dúvida. Eu até complementaria um pouquinho a fala dos colegas aí anteriores, e dizer o seguinte, a interpretação da lei, claro que é importantíssima, porque nós temos, né, a conformidade até hoje, digamos assim, se a gente pegar desde a história do começo da LGPD que nós estamos acompanhando, vamos por um ano atrás, né, assim, só para ter uma data. E até agora, nós temos um padrão de conformidade que é baseado em dois pesos, ou as empresas multinacionais se baseiam na GDPR, e trazem todo o seu programa de conformidade, baseado no que foi feito lá, né, era o exemplo que nós tínhamos para fazer um programa de conformidade, ou puramente na interpretação legal da LGPD pura, sem a NPD aqui no Brasil. Então, são esses dois cenários que hoje nós podemos ver que causaram realmente operações diferentes nas empresas, na prática, tá? E o que uma tem de diferente da outra, digamos assim, se a gente ficar pensando bem num panorama geral. As empresas que foram pela GDPR na Europa, elas provavelmente pegaram muito da parte de proteção de dados, da parte de cibersegurança, da parte de proteção mesmo, que até de standards de segurança de informação, que já vieram até com adendos de privacidade, né? Não dizer nomes aqui, mas já tem 1 ou 2, 3 grandes no mercado, e foram adaptados de acordo com esse framework. E as empresas que fizeram uma adaptação mais pelo lado legal, né, mais pelo conselho legal, advogados, empresas de advocacia, dando orientações, né, de conformidade, fizeram essa parte mais teórica, né, então todas as empresas praticamente chegaram a um nível assim, vamos dizer, se a gente fosse nivelar, em que nós temos roupa, você tem um controle dos seus processos, você já sabe o que você faz com os seus dados dentro da empresa, você consegue ter uma visualização muito boa desses ativos, vou chamar de ativos aqui dentro da sua empresa. E agora acho que o desafio principal que nós estamos tendo agora, por isso que a NPD faz tanta falta, é como tirar isso do nosso Excel, ou do nosso programa, ou do nosso software, ou da nossa tecnologia de ponta, digamos assim, e trazer isso para o dia a dia das pessoas, dos departamentos, dos processos que nós temos, fazer toda essa revisão que o Dr. Fabrício falou,
mas na realidade, chegar e falar, olha, o operacional e o tático disso. O estratégico eu acho que está muito bem feito, Graça, tanto pela parte jurídica aqui, que já faz um ano que está trabalhando muito na parte de se trabalhar com a interpretação da lei, o que é possível, o que não é, e também a prática daqueles, como eu te falei, as empresas multinacionais que trouxeram essa experiência de fora, né? Então a gente já tem um pouquinho de base nisso aí, não é que está todo mundo perdido, né? Já tinha um pouco de base para se iniciar. Ninguém tirou nada da cabeça, assim, aleatório, né, para se fazer um programa de conformidade. Mas agora, sim, eu acho que a falta da NPD talvez não tivesse sido sentida antes, porque já tinham esses dois parâmetros de comparação, agora vão ser muito mais, digamos assim, muito mais eminentes, né, porque agora, sim, quando você faz a decisão de tirar algo do seu papel, tirar ali 1000 processos que você tem para poder operacionalizar isso, você vai fazer decisões de investimento, você vai fazer decisões de réguas até, para o seu negócio, qual é o nível de maturidade que é necessário, né? E para isso a gente precisa ali de uma régua, digamos assim, mediadora, né? Falar, olha, Exato. até aqui você está em compliance, daqui para frente já é um programa de continuous improvement, daqui para frente já é um nível maior de maturidade, etc, etc, né? Mas sem ter essa base principal, essa régua que nos oriente, realmente é muito complicado, Graça. Então eu concordo plenamente aí com nossos dois colegas anteriores, estamos sentindo muita falta da NPD, e eu acho que realmente o mundo corporativo, empresas corporativas, sistema privado, são aqueles que vão mais sofrer, digamos assim, com decisões talvez tomadas, né, que têm que ser tomadas agora, porque a NPD já está aí em vigência, então as decisões têm que ser feitas, mas nós não temos realmente essa orientação para fazer as decisões corretas e até um equilíbrio de mercado também no sentido disso, né. Nós pegamos, às vezes, duas empresas aí do mesmo setor diferentes, uma com um nível de conformidade, né, muito acima, e outro com um nível de conformidade talvez não tão evidentes, mas sem essa régua é difícil comparar qual é o certo, qual é o errado, qual é o mínimo, né, então realmente é um problema que nós estamos enfrentando sim, Graça. Espero que seja sanado, né, o quanto antes, para que a gente tenha uma confiança maior até nessa implementação, que é o principal, né, Graça? Não adianta nada você ter tudo ali no seu software, ter tudo ali nos seus aplicativos, e a prática você não conseguir passar isso para o seu chão, né, para o chão das suas empresas, para as operações diárias que nós temos. Abílio, nós tivemos aqui, né, a colocação do Fabrício, que, do meu ponto de vista, é preocupante, né, porque, primeiro, a importância de uma legislação como essa, o impacto que o próprio Fabrício colocou, né, é um impacto muito grande, não só para as corporações, mas para a própria sociedade, né, como o Fabrício colocou. É uma mudança cultural, né, para toda a sociedade, e por isso a relevância dessa lei, né, e aí por isso ele coloca realmente a importância de ter uma agência, um órgão regulador, né, e a preocupação dele de não tendo esse órgão regulador, você ter desvios, né, na própria interpretação disso, porque ela vai ficar à mercê da jurisprudência que ele, apesar de ser, né, um advogado, coloca realmente o risco que existe em você deixar isso à mercê, né, dessa questão. E aí nós tivemos a posição aqui de dois, né, líderes do mercado corporativo, também corroborando essa posição, né, em dois momentos. Você vem e traz né, sendo de PO, mas também representando a indústria, né, o lado da tecnologia. Eu acredito que você esteja aí vivendo a realidade de várias empresas, né, como de clientes, né, mas daqui, deixando o boato de lado, né, a gente sabe que na próxima semana a gente vai passar a viver essa realidade, né, então o quanto você vê como preocupante também, o quanto os clientes estão trazendo para vocês essa preocupação em relação à entrada em vigor da lei e esse ponto realmente passar a ser parte do dia a dia das empresas, apesar de realmente não ter um órgão regulador, né? E o quanto que isso vai gerar de apreensão no dia a dia das empresas. Precisa abrir aí o seu... Abri. Obrigado, Graça. Então, eu venho conversando com os clientes sobre a LGPD há muito tempo. Acho que eu fui um dos primeiros a começar, acho que há 2 anos atrás, a gente sentou no café, eu, você e o Sérgio, e eu falei um pouco sobre anonimização, quando quase ninguém falava, pseudo-anonimização. Enfim, eu vejo o seguinte, o que o Fabrício colocou é muito importante, né, porque
Tem algumas, tem visão equivocada que diz, não tem a NPD ainda, então eu tenho mais um fôlego, mas é o contrário, o próprio Fabrício colocou, não tem a NPD, aí o meu risco de uma análise incorreta, de uma análise equivocada, ele aumenta. Então, eu acho que se a lei entra em vigor... É o contrário, né, Abílio, né? O Fabrício foi muito claro. É exatamente o inverso, né? O inverso. Estava há um ano atrás, perguntaram num evento se é uma lei que pega, né? Lei tem que pegar, mas no Brasil a gente tem essa, será que pega ou não? Diferente de algumas leis que às vezes não pegaram, essa é uma lei que empodera o cidadão. Então, o cidadão passa a poder correr atrás, ele não depende da NPD para correr atrás dos direitos deles, enfim. Então, é uma lei que, quando empodera o cidadão, a probabilidade que ela pegue, vamos dizer assim, ela é alta, então, independente de ter uma agência, uma autoridade regulatória ou não. E como tudo, na segurança da informação, né, vou voltar aqui ao velho tripé, não adianta andar separado, eu tô falando isso por experiência, tem clientes que eu comecei a falar 1 ano e meio atrás, e aí estava na fase ainda da consultoria, do escritório de advocacia, da grande consultoria, para analisar os processos. E aí, quando analisa os processos, entrega um plano, né, que eu estou, como você falou, estou falando da Thales, né, eu represento a Thales, uma empresa líder em data protection, eu vou até falar mais de proteção de dados, porque criptografia, mascaramento, anonimização, isso são tudo, vamos dizer assim, adjetivos, mas o que você precisa é proteger o dado, aplicar um controle de acesso eficaz, enfim, a gente vai debater um pouco mais sobre isso, e representando a Thales, a gente é líder nisso muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Segmentos importantes, como o financeiro, um deles, o de saúde, que tem regulamentações fortes, eles já eram muito preocupados com a proteção de dados, não estou dizendo que outros não, mas até por regulamentações mais fortes, alguns segmentos saíram na frente nesse processo. Então, como tudo na segurança da informação, é um tripé, processo, pessoas e tecnologia. Você andar totalmente descolado um do outro, você vai ter problema, você vai chegar quando entregar o processo, você vai ver que as pessoas não estavam sabendo de nada e que a tecnologia está muito atrasada. Então, eu sempre recomendo e tenho conversado com alguns clientes que até brinco, falam, realmente era importante eu estar olhando um pouquinho nesse aspecto. E aí a gente vai falar de alguns outros aspectos técnicos, mas quando eu falo muito a gente conversa muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tem dado do Gartner, que eu até coloco na minha apresentação, que hoje cerca de 10% dos dados são protegidos por alguma regulamentação ou alguma lei. Até 2023, o Gartner estima que isso vai ser 65%. Então, a gente está passando por um processo que, assim como lá atrás a gente tinha só o firewall de borda, e aí depois a gente viu que tinha que segmentar cada vez mais a rede, que a gente começou com o antivírus tradicional, e depois veio o Next Generation, Desktop Protector, enfim, tem nomes hoje cada vez mais avançados. A gente está passando pela fase agora, entrando na fase onde cada vez mais a proteção do dado, o dado precisa ter uma inteligência nele mesmo, que não depende do perímetro, para garantir que somente pessoas autorizadas acessem os dados. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje, quem não é autorizado a acessar o dado, acessa porque ele tem privilégios administrativos, porque ele tem o que a gente chama do power user. Então, se você começa, e aí volta a falar, com toda essa incerteza de ANPD, como vai ser tratada a lei, eu costumo dizer que é importante priorizar. Se você não priorizar, quiser resolver tudo, você vai ficar estagnado, e esse é o pior caso. Conversando com o cliente, ele me disse num determinado momento que ele não sabia todos os dados pessoais, onde havia, quais os locais que haviam dados pessoais, todos os locais para ele começar a trabalhar. Eu fiz uma pergunta inversa a ele, eu falei, tudo bem, com certeza você não sabe todos os locais, mas você sabe onde tem hoje? Se você sabe onde tem, começa onde você sabe, enquanto você vai no plano passar a descobrir. Então, até corroborando um pouco com o que o próprio Júlio comentou, não adianta ficar, o pior dos casos é o extremo, ficar estagnado ao extremo e também se desesperar ao extremo. Eu acho que é igual remédio de mais mata e de menos mata, tem que procurar achar o meio da balança, onde você linka processos, pessoas e tecnologia, e você vai implementando um pouco de cada e vai evoluindo, e aí
aí você vai estar menos suscetível a interpretações de lei, até que a autoridade nacional seja formalmente instituída e possa aplicar aí fazer as auditorias, enfim, regular sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu diria que sempre a gente tem que olhar o velho tripé da segurança da informação na estratégia de implementação de uma proteção de dados mais eficaz. Perfeito. Abílio, e os participantes também, a gente já tem o resultado da primeira enquete, eu acredito que não seja surpresa, mas para corroborar mesmo aí a nossa questão. A NPD deveria ser independente do governo, 70% da nossa audiência acredita que sim, que a NPD deveria ser independente do governo, 30% diz que não, que, na verdade, ela deveria estar realmente ligada ao governo. Então, a maioria defende uma NPD independente do governo. Tem uma questão, para a gente encerrar essa parte da NPD aqui, direcionada para você, Júlio, que eu vou trazer para a gente poder virar aqui a página. E a questão diz o seguinte: fica estabelecido que a NPD poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em processos de anonimização, até porque já introduz aí a pergunta. Você comentou sobre a importância e até a necessidade de ter a NPD. Para você, o fato de não ter NPD impacta a questão da implementação da anonimização? Não, de maneira alguma. Já existem técnicas de anonimização no mercado, já existem técnicas também e dispositivos e aplicações e soluções para anonimização de dados e soluções também para criptografia de dados. Então, a gente tem que estabelecer exatamente o que será feito com o dado. Então, anonimizar ou criptografar. Os dois estão previstos perante a lei GPD, eles estão adequados a ela ou não? Então, essa que é a parte que tem que ser analisada pela empresa, e a decisão tem que ser tomada pela empresa. Claro que existe o extremo, que é criptografia de dados, então essa é uma solução que custa muito dinheiro, que o mercadinho da esquina não vai poder adotar, ou não tem condições de adotar. Então, a anonimização é uma forma de você conseguir viabilizar o funcionamento das empresas, porque não é toda empresa que ela vai poder ter ferramental caríssimo para se adequar à legislação. E eu acho que isso não acho, né? Com certeza o governo leva em consideração, porque ele não vai determinar o uso da ferramenta XYZ ou da técnica XYZ, que é inviável para qualquer operação. Então, grandes empresas, elas têm uma margem operacional maior e elas conseguem adotar mais facilmente as recomendações, seja elas quais forem. Mas as pequenas empresas, elas não vão ter todo esse potencial ferramental. E com relação ao custo, né? Então, é aquilo que eu falo, a NPD com certeza ela vai mostrar o caminho, ela vai sugerir, como a lei já sugere alguma coisa, né, mas ela dá muita margem ainda à interpretação, mas eu acho que vai ficar mais no patamar de viabilidade de qualquer empresa se tornar adequada à lei. Então, não espero, sim, que... complementar, Júlio, porque a turma aqui da audiência é rápida. Veio logo na sequência uma pergunta dizendo se você acredita que não há o risco de surgirem padrões e técnicas diferenciadas que a NPD pode trazer, já que as pessoas estão adotando sem esse critério. Não acredito, claro, mas em se tratando de, como o Fabrício falou, né, nós estamos no Brasil, às vezes acontece. Eu não quero acreditar nisso, mas claro que sempre resguardando, o risco sempre existe, né, eu sempre falo que risco zero não existe. Mas o risco sempre vai existir, mas eu acho uma temeridade o governo... Mas também as empresas não podem ficar paradas, né, Júlio? Sim, não pode esperar. A gente tem que fazer alguma coisa e acho muito, muito difícil a NPD dizer alguma coisa que vá contra ao que já foi implementado. Então, eu acho que quase impossível, mas sempre tem aquele percentual de existência do risco, né? Então, eu diria que
sei lá, uns 5% de chances de a NPD ir para um caminho que é totalmente divergente do que as outras empresas ou muitas empresas já tomaram. Não contamos com, claro que o mapeamento de risco deveria contar isso, mas hoje, sinceramente, eu acho que é muito baixo. Tá, o risco é muito baixo. Eu queria ouvir a Daniela também, antes de passar para o Abílio. Daniela, você, quer dizer, a lei dispõe sobre isso, né? Que, no caso, a NPD vai dispor sobre esses padrões e técnicas. O mercado já está adotando, né, padrões e técnicas de mercado, digamos assim, nesse caso, né? E você concorda com o Júlio? Você acha difícil surgirem padrões e técnicas diferenciados? Você acha que a NPD vai seguir aquilo que o mercado já está adotando? Você acha que é o caso de ficar apreensivo nessa questão? E depois eu vou passar essa bola para o Abílio comentar. Graça, eu concordo com o Júlio nesse ponto, tá? Eu acho que a NPD ela vai estar preocupada com duas coisas, que é realmente as coisas que a gente tem que estar preocupado também no mundo corporativo. Primeiro, os dados estão protegidos? Sim ou não? Né? A qualidade dos dados, a integridade dos dados, todo o ponto de segurança da informação. E o segundo é a privacidade das pessoas, dos titulares dos dados. Está protegida? Caso haja algum incidente, né? Quais são os impactos para os titulares? Né? Então, todo esse processo. Eu acho que a NPD ela teria um papel de, como eu te falei, criar um guia de padrões talvez mínimos que sejam aceitáveis, para que essas duas condições sejam atendidas, né? Mas eu não acho que a NPD vai ter o papel de falar como para as empresas. Mesmo porque o como de se fazer isso? Vai ser pela anonimização? Vai ser pela minimização? Vai ser por não manter dados? Tem empresas que vão optar por isso, não vão optar por anonimizar, porque a validade de uma database, vamos supor, anonimizada, não é todas as empresas que vão ter a justificativa para você investir numa anonimização ou até numa criptografia para manter dados lá que realmente não tem o valor, né, que se deve ter para a empresa. Então, essas decisões estão sendo tomadas. Às vezes você tem uma database que você está ali há 2, 3 anos, você fala, a gente precisa realmente disso? Qual o valor da gente anonimizar isso ou deletar e não tê-la, né? Porque aí a gente volta para o princípio básico da segurança da informação. Você não consegue ter aquilo seguro, não tenha, né? Nem traga para dentro da sua empresa, nem traga para dentro do seu departamento, não trabalhe com aquilo, não tem aquele processo, né? Então, a partir do momento que você tem aquele processo, que você trouxe esses dados, você assumiu a responsabilidade de tomar conta daqueles dados, seja ele no seu ambiente corporativo, pelo uso, pela ética, né? Por todo esse ponto da privacidade e também do sharing com third parties, né? Com os terceiros que a gente trabalha, e também com a parte de data sharing, até vamos falar com governos, né? Tipo, na minha empresa a gente tem essa particularidade, a gente precisa, por ordem legal, ter muito data sharing com governos, né? Com estados, com governos. Então, são todos os pontos que a gente tem que precisar. Então, quais os tipos de dados que a gente vai manter, quais que a gente realmente precisa manter e quais que a gente não precisa. E passando essas obrigatoriedades legais ou até obrigatoriedades de safety também, porque nosso negócio trabalha muito com a segurança, a gente depende de dado para que o passageiro entre num carro e saia seguro no seu destino, né? Então, tem muitos esses pontos também que são particularidades de empresas, assim, de negócios à parte, que talvez um banco não tenha, mas um ramo de tecnologia tenha, outro ramo não tem. Então, o que eu quero dizer é que é muito particular esse ponto, Graça, do que realmente pode ser usado, do que vai ser usado, e qual a técnica ou até tecnologia vai ser escolhida para atingir esses dois requisitos mínimos, né? Então, a minha opinião é a mesma que Júlia. Eu acho também que a NPD não vai entrar nesses pormenores, ela vai dar, obviamente, uma régua mínima, falar, olha, vocês têm que atingir esse mínimo, digamos assim, esse parâmetro mínimo de segurança e de privacidade, vocês atingindo isso, agora como, realmente acho que vai ficar a critério das corporações. Não se pode realmente parar, né, Graça? A gente não pode ficar esperando que a NPD decida para a gente que tipo de tecnologia pode ser usada, ou que tipo de técnica é a melhor, se é anonimização, se é deletar uma base, se é investir 100% na criptografia, né? Isso eu acho que realmente é uma decisão que a NPD não pode interferir. Isso aí é muito particular de cada negócio, de cada empresa, Graça. Tá. Abílio, só para ir colocando a nossa audiência aqui na nossa discussão, o Paul Penalosa concorda com a posição do Júlio e da Daniela. A NPD não vai dizer algo sobre forma de anonimizar, na minha opinião, somente vai fazer cumprir a lei. A forma de anonimizar adotada pelas empresas, na minha opinião, não pode ser reversível, acredita o Paul.
e ele quer contribuir aqui também com essa discussão, e está agradecendo aqui e parabenizando a Daniela, o Júlio e o Abílio, e também o Fabrício, que teve que se ausentar por conta, tomara que o Fabrício consiga voltar, foi chamado pela Casa Civil, tá, pessoal, para uma reunião de emergência. Não sabemos aí, quem sabe o Fabrício ainda volta aqui e participa com a gente. Abílio, a questão é polêmico aí, né, mas me parece que meio consenso aí de que não vai ter nenhuma surpresa nessa questão, mas eu tenho, apesar de que você tem todo, né, o direito aí de responder, mas eu tenho uma pergunta polêmica aqui nessa questão da anonimização que eu já quero colocar para você. Ok, a ANPD poderá dispor sobre padrões e técnicas, né, e me parece que o consenso aqui não vai vir nenhuma grande surpresa nesse caso. Mas a LGPD ela oferece um grande incentivo, né, para o uso de dados anonimizados, me corrija se eu estiver errado. Mas a anonimização absoluta do dado pode ser difícil, ou mesmo impossível em certos casos. Então, eu quero colocar essa questão polêmica aí para você, de presente aí, para você começar a comentar, porque me parece que esse aí é um ponto nevrálgico aí que eu queria que você já falasse, enquanto o Júlio e a Daniela pensam um pouquinho sobre isso. O que você acha? Opa, você tirei tá do mudo, mute tirei, de não, novo, é isso, não, mas bom, já vi. Peraí, Abílio. É porque eu fiquei até com A medo de galera responder quer ouvir você sobre isso. esse ponto aí de a audiência aqui. Esse ponto aí de anonimização, eu já tive tanta discussão com relação a ele. Não, a galera aqui já está só clicando. Exatamente. Então, assim, eu queria aproveitar e dizer que concordo, sim, com a Daniela e com o Júlio, e lendo algumas vezes, eu não sou especialista na lei, mas de tanta gente falar, trabalhar, a solução da Thales sempre foi uma solução de data protection. Então, quando você olha segmento financeiro, transação, cartão de crédito, a gente tem sempre na vanguarda ali de protegendo os dados com criptografia, tokenização, e aí a Thales, percebendo o avanço do mercado, onde o dado ia ser um capital cada vez mais importante, que você não ia ter fronteira para o dado, ela foi investindo cada vez mais nas suas tecnologias para garantir a segurança desse dado. Então, às vezes a gente fala de criptografia e tokenização, mas eu costumo dizer que a Thales tem solução para proteção eficaz do dado. Tá? E aí, falando um pouquinho do que eu entendi de conversas da lei, realmente não vejo, a autoridade nacional vai se preocupar no primeiro momento, isso estou falando baseado em algumas discussões importantes, naquilo que mais causa impacto naquilo. Então, a autoridade nacional vai olhar o capital financeiro de uma empresa e o potencial dela de aplicar a proteção do dado, seja com processo, pessoas ou tecnologia, e, na verdade, os três em conjunto. Então, a empresa menor, certamente ela vai ter uma cobrança menor, porque o capital social dela, enfim, o objetivo é proteger o dado e não prejudicar quem não tinha potencial para começar um processo de proteção. Então, eu sempre costumo dizer que as grandes empresas com maior potencial de aplicar processos, tecnologia e conscientização das pessoas vão ser as primeiras ali que serão alvos aí de talvez auditoria, enfim. Tá, esse é um primeiro ponto que e não vejo também definindo tecnologia. Eu acho que vai talvez detalhar um pouco mais o que é uma anonimização, o que é uma pseudo-anonimização, e aqui eu entro falando um pouquinho de anonimização e pseudo-anonimização, tentando falar numa linguagem para que todos, simples, para a gente não entrar em tanto detalhe técnico, mas a maior parte dos dados, ele não vai poder ser anonimizado, porque senão para o negócio. Se a gente olhar o artigo 12, ele fala da lei, fala que o dado anonimizado, primeiro o artigo 5 define o que é dado anonimizado, não é do Abílio, é o que está lá na lei. O dado anonimizado é aquele que você aplicou uma técnica razoável e aquele dado não pode ser mais ligado a um indivíduo direto ou indiretamente. Está escrito lá, mais ou menos isso, mas é isso que está escrito no artigo 5, lá definindo o que é a anonimização. O artigo 12 diz que o dado anonimizado, ele não é considerado dado pessoal.
salvo se com técnicas razoáveis ele pudesse ser revertido. Então, até respondendo a minha interpretação ao ponto do Júlio, se aquele dado vazar anonimizado, e aí eu vou entrar um pouquinho no conceito, ele está, a meu ver, entra nesse item ali de que não é um dado pessoal. Então, tem muita empresa que eu converso que eles querem aplicar alguma técnica para anonimizar o dado para reduzir o escopo de processos que ele tem que estar em conformidade com a lei. Então, investe em tecnologia, mas reduz por outro lado. Mas aí é uma balança que tem que ser alinhada. E aí, o que eu vejo que mais vai ser aplicado é a pseudo-anonimização. Por quê? O que é a pseudo-anonimização? Você libera o dado em texto claro para o negócio vai ter que ver o dado, senão o negócio não funciona. Como a Daniela falou, não dá para usar o transporte se não identificar o indivíduo, mas você garante que aquele público, que aqueles atores que hoje são uma grande fonte de vazamento de acesso indevido do dado, que são os usuários privilegiados, ou quem você queria que tivesse só um acesso de leitura e hoje acesso ao conteúdo do dado, enfim, você consegue garantir que este público aqui só veja o dado anonimizado. Isso seria a pseudo-anonimização. Quem não deve acessar o dado e hoje acaba acessando porque tem que administrar, deixa de acessar o conteúdo do dado sem perder privilégio administrativo, e quem deveria acessar o dado vai acessar, e você vai ter que aplicar auditoria e outras técnicas. Mas a gente olhando aqui a priorização, a gente diminuiu um vetor enorme de dano ao dado, que hoje está em aberto. Praticamente todas as empresas, se a gente perguntar, o seu DBA, o seu administrador, em última instância, se ele quiser, ele vê o conteúdo do dado, a enorme maioria vai dizer que hoje sim. Então, esse dado acaba não estando nem pseudo-anonimizado, porque aquele público que não deveria ver o conteúdo do dado acaba vendo. Aí eu trago para responder um pouco. Criptografia, mascaramento, tokenização, são técnicas que a Thales entrega, são sinônimos de anonimização ou pseudo-anonimização? Não, se você não proteger a parte que falta do dado para liberar o acesso. Ou seja, se eu aplico uma criptografia num banco de dados e a chave de criptografia que me permite reverter o dado está de posse do próprio DBA, ele vai reverter aquele dado utilizando técnicas razoáveis, que está na lei. Então, isso não é uma anonimização. Se eu protejo aquela chave no ambiente seguro, onde o DBA de quem eu estou protegendo, ou o administrador do file server não tem aquela chave para reverter aquele dado, esse dado, essa técnica de criptografia ou mascaramento, ela pode ser considerada uma anonimização, uma pseudo-anonimização. Por quê? Porque quem não deveria reverter o dado não reverte com técnica razoável. O dado está criptografado para ele consegue movimentar o dado, ver, ele está preservado o formato, eu não vou entrar em detalhe técnico, mas ele não consegue fazer aquela reversão de voltar. Então, se esse dado vazar por ele, vazou um dado anonimizado. Então, você reduziu um enorme vetor de vazamento de dados e você anonimizou aquele dado, então aquele dado para aquele público não é considerado um dado pessoal. Aí sim, você tem o público que, como o dado está pseudo-anonimizado, que vê o dado, aí você tem que aplicar outras técnicas, processos, auditoria para não parar o negócio. Quando que a gente aplica, na minha visão, o conceito pleno da anonimização? No direito ao esquecimento ou no término do tratamento do dado. Quando houver o término do tratamento do dado, tem empresa que procura a gente, porque o que vem na cabeça de todo mundo? Tenho que deletar o dado. Se acabou a minha autorização, ou por concessão, ou uma autorização legal para ter o dado, em teoria eu teria que apagar aquele dado. Só que você apagar um dado de um banco de dados, você não consegue apagar só o CPF. Por via de regra, não. Porque se você apagar só o campo CPF, para aquele registro de funcionar, você tem que apagar o dado inteiro. E aí o dado inteiro, você perde informações importantes, né? Porque você não precisa saber qual foi o indivíduo para saber o perfil dele, ou quanto sua empresa vendeu há 10 anos atrás, qual foi o produto que mais vendeu, o que fez a sua empresa chegar até aqui baseado em dados estatísticos. Aí entra também a nossa solução, que você consegue substituir, falando de banco de dados, aquele número de CPF, aquele nome por um token preservando o formato, mas você não armazena a chave de criptografia, ou seja, o que te permitiria, com tecnologia razoável, reverter aquele dado, você não tem mais. Então, aquele dado não vai ser revertido com técnicas razoáveis. Então, isso te permite, inclusive, a manutenção do dado
porque ele vai estar anonimizado, ou seja, aqueles usuários que entraram no direito ao esquecimento ou que entrou no término do tratamento do dado, você não identifica, mas você tem os dados ligados a ele, que não são dados pessoais, que te dão informações importantes da empresa. Então, eu diria que a criptografia, a tokenização, o mascaramento, elas podem ser utilizadas como técnicas de anonimização ou pseudo-anonimização, desde que você proteja a parte sensível do dado que te permite ver ele em texto claro ou não, que é a chave de criptografia, que é o que a gente tem conversado com vários clientes, e quando eles olham, quando eles entendem o potencial que a gente tem, isso acaba sendo um quick win, porque com um esforço não pequeno, mas com um esforço X ali, você consegue proteger uma boa parte, elencar uma boa parte do que causa grande risco ali na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em resumo, essa é a nossa visão, e quando a gente conversa com os clientes, a gente começa a todo mundo em conjunto ter um entendimento de como, de fato, tecnologia pode ajudar. Só criptografia, mascaramento são as únicas técnicas de anonimização? Não. Qualquer uma técnica que você consegue proteger o dado de ser visto em texto claro daquele que não deveria ver, ou de todo mundo, se for o caso da anonimização plena, pode ser considerado uma técnica de anonimização, como está escrito na lei. Eu acho que a lei vai continuar deixando isso em aberto. Eu só expliquei como que a gente aqui tem conversado com os clientes e tem ajudado a entender que sim, pseudo-anonimização e anonimização ajuda a reduzir o risco do dado, não zera a pseudonimização, mas reduz um grande risco ao dado, de exposição ao dado, e a anonimização no conceito pleno, ela pode ser usada em substituição a deletar os dados quando chegar lá no ponto do direito ao esquecimento ou término do tratamento do dado. Então, em linhas gerais, esse é meu ponto de vista sobre esses pontos aí que são muito, muito polêmicos. Lógico, não sou aqui o dono da verdade, estou apenas colocando aqui, compartilhando o que a gente tem conversado, né? e tem chegado a um entendimento comum com vários clientes, mas existem outros pontos de vista, mas a gente tem conseguido ajudar nesse sentido. Eu acho que, assim, ok, é importante, Abílio, você, né, inclusive você explanar e colocar sua posição. Eu queria ouvir, né, a visão da Daniela e do Júlio sobre isso, porque, inclusive, a Daniela até colocou que é importante, na prática, saber como é que cada um está lidando com esses conceitos de anonimização e pseudo-anonimização. E o Otávio Silva pergunta aqui, e ele até coloca, gostaria de ouvir dos dois usuários, né, como tratar a questão da anonimização quando da interação entre empresas fornecedoras e empresas que irão entregar o resultado para consumo. Não sei se está claro para vocês a pergunta, mas eu acho importante, tanto o Júlio, podemos começar com o Júlio, e o Abílio até reforçou a visão deles, né, e obviamente da própria Thales, da solução, mas eu acho que na prática, né, como que vocês estão lidando com essa questão da anonimização e da pseudo-anonimização, e até da provocação que eu fiz para o Abílio, que levou a uma resposta longa do Abílio, se realmente, né, como eu ouço no mercado falar, o quanto que é desafiador realmente fazer e promover realmente a anonimização, já que, como ele falou, anonimizar significa travar o negócio. Então, já vi muita gente dizer, é impossível, não dá para anonimizar, isso é utópico, não tem como. Na verdade, o que a gente vai fazer é pseudo-anonimizar. E aí, segurança, criptografia e rezar todo dia antes de dormir para não vazar nenhum dado. É os que os CISOs em off têm me falado, né, Júlio? Mas eu quero que você me diga a sua visão, obviamente. Eu acho que depois de tudo que foi discutido, a gente vai acabar consolidando todas as informações, né? A Daniela falou uma coisa muito importante também, que é o expurgo dos dados. O que você precisa manter de dados? O que não precisa manter, você não mantém. Com relação a terceiros e parceiros, né? Quase toda empresa ela vai acabar utilizando uma parceria com outra empresa, que a cadeia de custódia de dados, às vezes, não fica somente em uma empresa, mas em várias. Então, existe sim a necessidade de uma parceria muito grande, não só contratualmente, porque se estabelece em contrato o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode, mas também existe a parceria, porque quando a gente está trabalhando com um terceiro, um partner, a gente tem que tratar como parceiro mesmo, porque é um parceiro de negócio.
Então, o parceiro de negócio tem que estar dentro da discussão e tem que estar de acordo com o que a empresa contratante está praticando. Então, isso é muito comum, inclusive a Sodexo, ela tem esse contexto de parceria, onde as empresas que trabalham os dados de clientes, elas têm que estar adequadas igualmente com a legislação. Então, existe a forma contratual, que claro que a gente exige em contrato essa adequação, mas também a gente tem que viabilizar isso para eles. Então, a anonimização de dados é uma solução que não tange somente a Sodexo, tange toda a cadeia de custódia de dados, porque nós custodiamos os dados que não nos pertencem. Então, é assim para o sistema financeiro, que sempre foi para o sistema financeiro, que o dinheiro que está no sistema financeiro não é do banco, é de um cliente. Os dados não são do banco, são de um cliente. Os dados não são da Sodexo, não são da empresa. Então, os dados sempre pertencem a outra pessoa. E a cadeia de custódia desses dados, é por isso que tem que ter muito claro qual é a cadeia de custódia desses dados, quais são os custodiantes. É aqui, ali, estabelecer toda essa cadeia para poder anonimizar de uma forma uniforme e que essa uniformidade seja aplicada em todos os custodiantes, até para facilitar o trabalho, porque não adianta a gente querer fazer de uma forma aqui, ele vai fazer de outra lá e cada um cuida do seu. Então, existe sim uma necessidade muito grande de parceria nessa hora. Uhum. E a parceria é trazer para dentro da empresa e vamos conversar e vamos adotar as medidas, as melhores e conforme o Abílio falou, encontrar o ponto de equilíbrio. Não é o melhor, não é o maior, não é o menor, é o equilíbrio, o que exige, o que é o mínimo, não diria o mínimo de exigência, mas o que estaria adequado para eu poder deitar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Estamos adequados, estamos ok. Agora, você acredita que esse ponto da anonimização é um aspecto desafiador no processo de implementação Sempre. Que a anonimização, o Abílio já falou, em dados momentos você precisa daquele dado para trabalhar. Todo mundo já falou, né? A Daniela já falou, ela precisa saber quem é o cliente dela, e eu preciso saber quem é o meu cliente. Então, eu preciso, mesmo que essa anonimização se dê por criptografia, a chave criptográfica ela tem que ter um parâmetro onde ninguém tenha esse dado claro. Então, a chave criptográfica, então existem, aí vamos falar um pouquinho de techniques, a gente pode aplicar técnicas de HSM, onde são máquinas que controlam essas chaves, onde ninguém, não é do conhecimento de ninguém, a chave de criptografar e decriptografar esses dados. Então, essa parte é muito, muito desafiadora, porque os dados têm que ser trabalhados. Como? Inclusive, no MIT, eu fiz um curso no MIT onde eles falavam que a criptografia de dados, quando você desce no conceito da palavra, você tem que decriptografar os dados no momento que ele passa pelo processador. E isso é uma vulnerabilidade. Então, o que tange a anonimização é muito amplo. Se a gente for descer, é aquele negócio, se a gente tem que procurar o equilíbrio. Qual é a anonimização adequada para que a gente consiga trabalhar os dados, para que a gente consiga abri-los quando necessário, qual é a cadeia custodiante, quem precisa desses dados abertos e quem não precisa. Às vezes tem o custodiante que precisa do dado aberto e tem o custodiante que não precisa. Então, naquele custodiante você vai abrir a informação, no outro custodiante ele só armazena. Então ele não precisa abrir o dado. Então, estabelecer todo o mapear todo o teu espectro ali de dado é fundamental para você aplicar qualquer solução, qualquer. E na sua opinião, quer dizer, é possível encontrar esse ponto de anonimização absoluta, desde que você trate isso e veja aonde que realmente é necessário se encontrar esse ponto, né? Eu tenho uma máxima, tudo tem solução, só depende do tamanho do bolso. Qualquer coisa tem solução, só que tem coisas que custam muito dinheiro e tem coisas que custam pouco. O equilíbrio é o importante, é encontrar o equilíbrio, que
qual é a tua necessidade e qual é o ponto de equilíbrio para você ter esse balanço entre custo-benefício, o que a gente precisa implementar, o que a gente não precisa. A tendência natural, é aquilo que eu já falei, a tendência natural do ser humano é querer sempre melhor. E é aquela velha máxima, né? O bom é inimigo do ótimo. Então, perfeito. Tem que procurar o bom. Daniela, a questão que nós estamos aqui nesse ponto né, tudo começou quando eu provoquei o Abílio, né, falando que a anonimização absoluta do dado, né, é difícil, quase impossível em certos casos, né, e aí isso provocou, obviamente, uma resposta mais extensa do Abílio, como tinha que ser, né, para deixar claro a visão, né, dele e da própria Thales em relação a isso, e eu fiquei assustada, viu, Abílio, com a quantidade de perguntas e comentários que isso provocou aqui da nossa audiência. Júlio, concordo com você, Abílio, fera, gostei muito, Bruno Napolitano aqui falando, grande Abílio, fera no assunto, forte abraço, gostei muito, Júlio, excelente resposta, concordo com você, é isso mesmo, ponto de equilíbrio é o que faz a diferença, gente, está bombando aqui as respostas. Daniela, movimentou aqui o assunto na nossa audiência. O que você acrescentaria aí nesse aspecto? Você concorda? Realmente é possível encontrar essa anonimização absoluta, mas na tua experiência aí, como é que vocês resolveram essa questão? Você acha que a pseudo-anonimização é realmente a saída mais, digamos assim, a mais adotada do ponto de vista de ponto de equilíbrio no mundo aí da segurança, da privacidade? Eu vou colocar mais um pontinho de provocação aqui, Graça, para esquentar um pouco mais. Ver mais comentário aqui no meu chat. Essa pergunta original que você fez aí para a gente, né, a respeito da anonimização, eu tenho uma história muito longa com ela, porque ela vem desde a GDPR, nós já estávamos discutindo isso na minha época da Volvo, lá na Suécia, né, que nós tínhamos. Mas ela vem geralmente de duas correntes, né, Graça, na Europa, que ainda estão abertas, não existe uma resposta definitiva, e até um ponto de desafio aí para o pessoal de segurança da informação, né? Eles se autodesafiam aí, né? E o pessoal de BI também entrou no jogo aí, porque é muito interessante. Uma vertente diz o seguinte, né, Graça, o que é um pouquinho óbvio para a gente, assim, ele fala o seguinte, que as técnicas de anonimização que a gente tem hoje, amanhã já não vão ser mais, né, não. Se a gente anonimizou hoje, o dado vazou amanhã, pode ser que quando a gente fez a anonimização, tá, para falar de uma forma, assim, bem geral, bem leiga, né, ela se aplicava, mas amanhã já descobriram algo que pode desanonimizar, digamos assim, a palavra, obviamente, não existe, mas vamos para o pessoal entender, né? Então, esse é um ponto, que a tecnologia nunca vai conseguir acompanhar, tá? A anonimização. Então, hoje, ela está anonimizada, amanhã ela não está. Mas isso é fato em qualquer área da segurança da informação, né, Graça? Vamos ser assim, hoje, realmente, a gente tem uma técnica, até com criptografia, a mesma coisa, né? Temos uma técnica, temos aí 7 chaves, e amanhã já é outra coisa que a gente já tem que estar sempre correndo atrás do atraso, né? Então, esse é um ponto, esse é uma das vertentes da discussão na Europa, inclusive essa corrente é tão forte que elas queriam tirar da GDPR, né, falaram que é um conceito que na prática não seria possível, né. E depois dessa discussão que houve, até hoje ainda tem resquícios dessa discussão na Europa, na GDPR, tem outra que veio ainda mais, assim, um pouquinho para chacoalhar, né, que foi o pessoal de Data Science mesmo, de BI, que trabalha muito com metadados, com associações, e eles falam o seguinte, a partir do momento que o dado entrou na sua empresa, ou em qualquer ambiente, esse dado ele vai se dispersando e conectando com as suas operações, conectando com outros dados, ele forma essa cadeia de metadados, né, e eles falaram o seguinte, que existe, inclusive, estudos acadêmicos sobre isso, que uma cadeia de metadados com até 8 associações, você já não consegue mais anonimizar o dado original, que a pessoa consegue voltar e identificar, né, essa pessoa. Você pode até anonimizar a fonte, mas a partir dos metadados, das cadeias de associações que já foram feitas com operações, com registros, com tudo que você tem dentro da sua cadeia, seja de empresarial, ou seja, né, de análise, você consegue voltar e identificar essa pessoa, né. Então, novamente, essa cadeia que diz para a gente que a anonimização total, realmente, não é possível, porque os metadados, hoje em dia, não deixam isso acontecer, né.
Então, são as duas cadeias aí que ainda estão em discussão. A minha posição, eu gosto de acompanhar, porque nós tínhamos muito essa discussão quando nós estávamos na GDPR, principalmente. Eu acho que agora a discussão vai esquentar um pouquinho aqui no Brasil, né, porque agora é um fator, assim, prático nosso, as empresas vão começar a olhar para isso, para as técnicas, né, e vão começar a pesar, como o Júlio falou também, e encontrar um ponto de equilíbrio. Se você acredita que os dados realmente não possam ser anonimizados, que é um conceito, que o próprio conceito é impossível, você obviamente vai estar trabalhando automaticamente com o conceito de pseudo-anonimização, né, de um dado que são realmente mascarados, digamos assim, até usando o conceito de mascaramento também, para algumas fontes, e realmente são reversíveis, a gente vai entrar no consenso que podem ser reversíveis, dependendo da operação que você praticar, né. Obviamente, aí temos a LGPD já falando para a gente também, dando um apoio nisso, que você precisa manter os dados dentro do seu aspecto de operação. Se os dados foram feitos para aquilo, você pode usar para aquilo, não para outras coisas, né? Então, isso ajuda um pouquinho a segurar isso aí. Mas, assim, Graça, se você me perguntar diretamente, você acredita realmente no conceito de anonimização? Como conceito, talvez não, teórico, né? Como prático, é algo que a gente tem que realmente acompanhar outras vertentes, principalmente o pessoal de data science, aí, que entende muito mais, né, dessas associações, de como a gente pode reverter, e as tecnologias também que estão avançando aí em ritmo, assim, que é muito difícil da gente acompanhar, né? Então, talvez um investimento que você faça aí de anonimização hoje, talvez você tenha que estar sempre complementando, mas isso é a prática do nosso departamento mesmo, né? Da nossa, digamos assim, do nosso negócio, né, Graça? Temos que acompanhar isso aí. Eu vou trazer mais um resultado da enquete. A gente está já avançando aí, né, no nosso debate, entrando também aí na nossa reta final. Tem bastante perguntas aqui no nosso chat, então estou fazendo uma triagem, mas é importante a gente trazer o resultado da enquete, até porque houve uma participação muito grande aqui. Agradeço muito a nossa audiência por estar colaborando conosco aqui nessas avaliações. A segunda pergunta que nós fizemos foi: criptografia e tokenização é o mesmo que anonimização? Vocês estão afiados aí? Não, 82% respondeu. E sim, 17% respondeu. 17%, na verdade, você mais precisa, tá? Não, 82,61% respondeu, não, e 17,39% respondeu sim. Abílio, vou chamar você aqui para comentar esses dois percentuais, e ao mesmo tempo falar um pouquinho o porquê dessa confusão, e também aqui responder um pouquinho essa provocação aqui da Daniela, né? Não pode não ter uma réplica aqui nessa provocação. E nesses minutos finais, vou fazer aqui, pessoal, olha só, vocês estão mandando muitas perguntas. Como o tema é anonimização e criptografia, a LGPD é uma loucura. Eu vou fazer outra live, tá? Calma. Sobre a LGPD. Vocês estão perguntando tudo sobre a LGPD. Não vai dar para responder tudo. Eu prometo que eu volto semana que vem com outra sobre o tema. Mas eu vou ter que fazer aqui uma seleção. Então, enquanto o Abílio vai respondendo, eu vou fazer uma triagem aqui, porque estão perguntando muita coisa para o Júlio, Daniela e Abílio. Eu vou fazer uma seleção para a gente fazer um bate-bola aqui no final, mas trazer as que tem mais a ver aqui com o nosso tema, tá bom, pessoal? Então, Abílio, responde aí um pouquinho essa provocação da Daniela e comenta também a nossa enquete, tá bom? Enquanto Perfeito. eu seleciono algumas perguntas aqui. Tá bom, perfeito. Como eu falei, né, eu acho que a anonimização, ela entraria, ao invés de você ter que... Para mim, o único ponto onde entra a anonimização plena é quando você teria que expurgar os dados, principalmente falando agora de pandemia e de cada vez mais o contato é digital, você, de repente, ter que apagar um dado, pode perder a referência completa do cliente, do seu negócio, ou pelo menos até do perfil do negócio. Então, você conseguiria, num banco de dados, por exemplo, trocar os CPFs ali, os nomes, o telefone, por uma chave, um número aleatório associado a uma chave de criptografia, que ele não vai ser revertido se você não armazenar aquela chave. A gente tem tecnologia, a nossa tecnologia faz isso. Então, esse, para mim, eu acho que é o único ponto que você aplicaria uma anonimização completa, que é você evitar de ter que apagar o dado quando entrar o direito ao esquecimento ou o ponto lá do término do tratamento do dado. O que eu acho que mais vai ser usado pelas empresas é pseudo-anonimizar. Por quê? A gente está falando, o próprio Júlio iniciou falando sobre isso, eu acabei complementando, é você achar o ponto de
equilíbrio. Hoje, do jeito que está, sem você ativar o que você precisa fazer hoje? Proteger o dado daquele público que hoje acessa o dado e a gente sabe que não deveria acessar o dado, e ele é um vetor de ataque externo, é um vetor de engenharia social, enfim, que é o público que tem privilégio administrativo, provedor de serviço, enfim, você queria delegar para o seu provedor de serviço a infraestrutura, a disponibilidade, a escalabilidade, mas não o acesso ao seu dado. Então, eu entendo que a pseudonimização é isso, você cria um controle de acesso mais eficaz, e aí você acaba utilizando tokenização ou criptografia para garantir que quem não deveria ter acesso ao dado não tenha, sem perder privilégio administrativo, mas você deixa aquele dado ali com a chave liberada para todo mundo ter que trabalhar. Então, eu entendo que o que mais vai ser utilizado, e que já reduz muito o risco de vazamento de dado em texto claro, não vai zerar, mas aqui a gente está falando em priorizar. Se a gente for olhar os conceitos todos e amplos, a gente não sai do lugar, vou ficar parado, não vou fazer nada, porque meu dado pode vazar de qualquer forma. Você aplicou uma pseudonimização, mas de repente ficou um arquivo lá que tinha toda a base de dados e aquele arquivo vai vazar. Mas em nome disso você não vai proteger o que você sabia, então é o que eu costumo falar. Pseudonimização é o que a gente tem mais conversado com os clientes, você protege o dado daquele que não deveria ter acesso, aí a gente usa técnicas de criptografia e mascaramento, mas o que a gente está fazendo na verdade é controle de acesso, porque não adianta você criptografar o dado e ser 0 ou 1, ou acessa tudo ou não acessa nada, você tem que ter perfil, enfim, então você consegue fazer isso, e você libera o dado, e aí usa outras formas e assume o risco, né, porque senão o negócio para de que quem está acessando o dado vai fazer o risco de vazamento do dado de quem deveria, em teoria ele é menor, porque aquela pessoa foi contratada para aquilo. Quando a gente fala de um administrador, de um terceiro que vai administrar o sistema, ele não foi contratado para ver dado sensível. Então, a gente reduz o risco. Então, nesse ponto. E aí, concordo com a resposta. Criptografia, simplesmente, sem a proteção da parte do dado que falta para reverter, não é nem anonimização, nem pseudonimização. Então, eu vou ativar uma criptografia nativa de um banco de dados. Você só criptografou, porque a chave está disponível ali para qualquer um que tem acesso administrativo reverter o dado. Então, ele utilizou técnicas razoáveis e reverteu o dado. Então, não adianta confundir que mascaramento também, se a chave não está protegida de quem não deveria, então a resposta eu entendo que foi perfeita, né? Você tem que proteger a parte que falta do dado, que permite aquele dado voltar ao estado original de quem não deveria ver o dado, para você, de fato, dizer que uma técnica, não vamos nem falar de criptografia ou mascaramento, que uma técnica, de fato, é anonimizar ou pseudonimizar. Então, eu vejo dessa forma aí. Eu acho que, quando bem implementado e priorizado, você consegue ter um quick win em relação à conformidade do aspecto tecnológico. Volto a falar, é importante linkar processo, pessoas, tecnologia. Não adianta eu aplicar toda a tecnologia e aí quem faz a gestão da minha chave de criptografia é o mesmo que faz a gestão porque o processo não está bem formatado, aí não vai adiantar nada, aí nem isso que eu estou falando é pseudonimizar, porque se o administrador do sistema tem acesso ao administrador das chaves, a console que administra as chaves, o processo falhou e aí você também não está pseudonimizando. Então é linkar os três, usar um equilíbrio de processo, pessoa e tecnologia. Acho que aí vai dar um maior ganho em relação à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e mais do que isso, né, eu volto a falar que cada vez mais as empresas vão se conscientizar que proteger o dado pode ser uma forma de negócio. Eu, particularmente, se souber que uma empresa tem uma técnica de proteção do meu dado, eu vou priorizar ela em relação a outra empresa que não disse que tem. Eu acredito que a gente vai passar por uma curva, e já as empresas vão ver isso como uma oportunidade de negócio, um diferencial de negócio, e não só como uma obrigação de proteger o dado, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma curva natural. Primeiro vem aquele impacto, né, porque não é simples de implementar, tem uma série de coisas, e depois você começa a converter isso em diferencial de negócio. Isso é no meu ponto de vista. Pessoal, olha só, eu selecionei, vamos terminar, né, já estamos aí faltando poucos minutos para terminar, eu vou pedir a colaboração. Não dá para todas as perguntas, aquelas que estão fora do nosso tema. Eu prometo a vocês que a gente vai fazer uma nova rodada sobre LGPD para trazer essas questões, mas mesmo sobre o tema tem muitas, então separei algumas. Vou pedir aos participantes aqui do nosso painel para serem o mais sucintos possíveis, para a gente tentar responder algumas para finalizar, ok? Então, olha só, Júlio, concordo com a sua visão, o Otávio diz, entretanto, como você vê a questão de manter os processos dos vários componentes da cadeia de custódia? Acho que foi em relação a uma observação que você fez. Daria para você rapidamente responder ao Otávio Silva, Júlio?
Fica muito amplo assim o processo. Tem que ter o conhecimento do processo. Eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Mas vamos ver se eu consigo, pelo menos imaginar. Quando você faz um mapeamento da tua cadeia de custódia de dados, você tem que igualmente conhecer todos os processos da tua empresa e em quais processos você vai trabalhar o dado ou não. Então, existem processos na tua empresa onde se trabalham os dados. Daí, aquilo que eu já comentei, né? De maneira aberta ou não. Às vezes, o dado é somente estatístico. Onde o dado é somente estatístico, você não precisa necessariamente abrir esses dados. É importante uma área, mais do que DPO, mais do que tudo isso, é uma área de governança de dados dentro da empresa. Acho que a criação de uma área de governança de dados dentro da empresa é mais do que nunca recomendável. Então, a governança de dados, diferente da segurança da informação, onde a gente trabalha com os pilares de integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, ela vai trabalhar com o uso efetivo desses dados. Então, armazenamento, onde vão ficar disponíveis esses dados, se a gente vai criar um data lake para eles ou não, onde todas as pessoas vão nesse data lake e consomem esses dados de acordo com a necessidade, e quais pessoas que vão ter a necessidade de acessar esses dados de uma maneira aberta ou não. Então, processos existem inúmeros dentro da empresa. O mapeamento deles é essencial. É aquilo que eu falo, são as regras básicas da empresa. Conheça os seus processos, porque não são os softwares ou soluções de informática que vão resolver os problemas de processo. Então, conheça os processos, conheça a cadeia de custódia, faça o mapeamento e estabeleça uma governança de dados. Independentemente, é importante ter uma área de governança de dados, mas se essa não existir, estabeleça as políticas de governança de dados da empresa. Pelo menos as políticas têm que existir. Perfeito. Eu não sei se eu consegui responder, porque, sinceramente, quando fala processo é muito amplo. Sim, não, com certeza, mas já com certeza deu um direcionamento aí para a pergunta. Daniela, no Reino Unido é sugerido que se contratem terceiros para testar a qualidade do processo de anonimização por meio de testes que busquem reidentificar os dados. Eu tinha, inclusive, anteriormente até pesquisado um pouco sobre isso e tinha visto algumas questões relativas a isso, né? E tinha até separado um pouco essas perguntas relativas ao uso de terceiros para esse processo de anonimização, de testes e tal, e algumas perguntas vieram nesse sentido, reunir aqui nessa questão. Rapidamente, você consegue responder isso, falar um pouquinho a tua opinião sobre isso? Graça, o processo que está havendo agora no Reino Unido, está havendo também na Áustria, né, já está se tornando uma prática até comum, né, é como se a gente estivesse contratando empresas para fazer nossos testes aí, né, de simulações, dentro estou falando especificamente dentro da segurança de informação, não é muito diferente disso, tá? A diferença que a gente está encontrando, como eu te falei, é que existem profissionais de outras áreas que estão também tendo esses desafios e formando empresas terceiras, falando, olha, se o pessoal de segurança de informação não consegue, a gente vai lá e faz, né? A gente consegue, e muito pessoal de data science está entrando nesse desafio aí. Eles estão falando, olha, vocês falam que seus dados não podem ser revertidos, que estão anonimizados, a gente vai provar que não são, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, tá, Graça? É válido? Claro que é válido, né? Como qualquer, digamos assim, teste que você faça contra suas próprias defesas, contra suas próprias, vamos dizer, uma auditoria externa, vou colocar como, assim, obviamente, como com todos os parâmetros legais sendo cumpridos, NDAs, etc., né? Eu acho válido sim, Graça. Agora, o que a gente tem que pensar é se as técnicas são plausíveis ou não, né? Você pode ter aí uma empresa, né? Exatamente, você pode ter uma empresa terceira também, com técnicas, assim, muito avançadas, né? Que talvez seja algo fora do seu escopo, do seu dia a dia, que você não vai encontrar isso no seu dia a dia, então você não vai ocorrer realmente um perigo dessa magnitude, né? Então é uma questão de análise. Não vejo a diferença dos padrões que a gente já tem com outros tipos de testes, simulações, né? Que a gente faz no dia a dia aí para segurança de informação, e outras áreas também, né? Até o pessoal de Threat Intelligence também já está também colocando aí os palpites nisso aí, né? Na parte de
se você consegue realmente identificar uma pessoa que está anonimizada através de metodologias de threat intel. Já está acontecendo, tem vários estudos, tem várias, todo mundo tentando, né, dar sua colaboração aí nesse sentido, Graça. Nesse sentido, né? Sim. Então é válido sim, Graça, desde que as precauções sejam tomadas, claro, né? Olha, pessoal, vou resumir aqui muitas mensagens e muitos comentários aqui, parabenizando, muito bom debate. Estará disponível posteriormente, muitas perguntas, sim, pessoal, vai estar disponível. Hoje ainda, nós vamos disponibilizar o link desse debate no nosso canal da TVD no YouTube, tá? E vocês vão poder assistir. Então, sim, fantástico debate, muito obrigado a todos vocês. Uma pergunta, Abílio. A pandemia aumentou a necessidade para a manutenção dos dados nas bases de dados anonimizados? Pois sem o contato físico com seu cliente, muitas empresas perderam o contato com o cliente. O expurgo ou deletar o dado deve ser feito com cuidado? Então, uma pergunta aí em relação a como você está vendo isso no mercado. Vou te pedir aí também, e a todos, né, para responder aí rapidamente, para a gente não ultrapassar aqui o nosso final. Vou ser bem rápido. Sim, claro. Graças à transformação digital, como a gente falou lá como um todo, né, onde seu dado vai estar disponível em ambientes que não tem fronteira, enfim, cada vez mais a inteligência no próprio dado, eu chamo de inteligência, mas quando a gente fala de criar a gente falou de criptografia, mascaramento, enfim, mas se você conseguir criar um controle de acesso mais eficaz para o próprio dado, dizer quem acessa ou não, você já endereça muitos pontos do compartilhamento de dados, pelo menos você vai garantir que o dado vai vazar ou não, mas por quem deveria ter acesso, e não por algum ator que hoje está no cenário porque tem que ter privilégios para administrar o sistema e pode também vazar dados sensíveis. Então, a gente tem percebido, sim, que bem rapidamente, eu brinco que há 10 anos atrás, falo sempre, as principais empresas do mundo eram empresas de energia. Hoje, se a gente for olhar, as principais empresas são empresas de informação, ou de game, ou de a Amazon, a Microsoft, enfim, se a gente for olhar o topo, o dado, ele é cada vez mais sensível. Então, você, independente de LGPD ou não, você se preocupar com a privacidade, como proteger o dado é fundamental e vai ser um diferencial de negócio já. Já é, mas vai ser cada vez maior. Stephanie Coates, evento sensacional, convidados mestres de primeira qualidade, muito obrigada pelo convite. E um comentário aqui final que eu achei fantástico. Puxa, quase 17 horas, passou muito rápido. Parabéns a todos pelo evento. Eu também achei. Passou muito rápido, André. Então, olha, infelizmente eu adoraria continuar com todos vocês, mas realmente quase 17 horas. Comentários finais aqui. Ladies first. Daniela, seu comentário final aqui para a nossa plateia que está amando o nosso painel, já pedindo aqui para ter um segundo round aqui. O que você deixa aí como mensagem final aí para o nosso público, Daniela? E para os participantes também aqui conosco. Em primeiro lugar, Graça, agradecer você pelo painel, realmente colegas, assim, excepcionais, como sempre, né? Temos colegas excepcionais, discussão muito boa, vamos sair daqui todos com bastante coisas para pensar, né? E para o público, pessoal, eu acho que a minha mensagem principal é a seguinte: obviamente, a LGPD entrou, né, vamos dizer assim, está em vigência, mas independente da data da vigência ou não, a proteção de dados é uma obrigação nossa, né, é uma obrigação que nós temos, assim, não só como obrigação perante a lei, mas uma obrigação pessoal da empresa, até como uma marca, como o Abílio chegou a comentar também, um diferencial de mercado, né, proteger os dados é algo que nós deveríamos estar fazendo já, não é porque a lei entrou hoje ou não, né, já deveria ser algo automático para a gente, tá? Para as empresas que não começaram, né, ainda que estão desesperadas, talvez esteja alguém no público aí querendo alguma informação, não se desesperem, preste muita atenção nas ofertas que vão receber, né, não existe pacote milagroso, preste atenção no seu negócio, equilibre bem essas ofertas e equilibre com as suas necessidades, né, como também o Júlio comentou, talvez o mercadinho da esquina não tenha as necessidades de tecnologia ou de implementação ou de investimento que, obviamente, uma multinacional terá, né, Graça. E acompanhe os desenvolvimentos, porque eu acho que a NPD vai trazer muitas novidades para a gente, esperamos que venha logo, né, e a LGPD talvez os capítulos não estejam fechados ainda, vamos ter surpresas aí, Graça. Obrigada a todos. Verdade, minha equipe está atenta. Verdade, vou acompanhar agora de perto, hoje mesmo não desligo, estou no
Isso, verdade, verdade. Fique atenta. Júlio, seus comentários finais, por favor. Eu só queria agradecer novamente aí o convite, eu acho que agregou muito, a gente sempre aprende nesses debates aí, espero ter contribuído com as pessoas que participaram e assistiram, nós não sabemos de tudo, ainda tem muita dúvida no ar, ainda tem muitas questões a serem respondidas, e então o trabalho é contínuo, é aprendizado o tempo todo. Obrigado. Com certeza, com certeza. Abílio, sua mensagem final. Obrigado aí também, queria agradecer a Daniela, ao Júlio, foi um debate bem rico, provocações positivas e bem pertinentes, acho que muita gente tem dúvida de uma série de temas, a gente, como o Júlio falou, a gente está aprendendo todo dia, e agradecer a todo mundo também por ter participado, enviado mensagem, acho que foi bem positivo esse debate, a gente aprendeu um pouquinho mais, ou pelo menos esclareceu um pouquinho mais de dúvidas em relação ao processo. Obrigado a você também, Graça, pelo excelente evento. Boa tarde a todos. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a Daniela Renson pela participação mais uma vez, estamos sempre aí juntas, né, um trabalho e a disponibilidade, né, com certeza de vocês aí em meio ao trabalho, em tantas coisas aí para serem, né, demandadas. Agradecer também ao Júlio, mais uma vez, estando aqui conosco. Agradecer muito ao Abílio Branco e a Thales pela parceria, porque a gente sempre trazendo os temas, né, anonimização, a gente ouve, e os temas são muito sugeridos nos meus grupos também, nos meus contatos, então a gente sempre traz os temas, e aí temos aí as parcerias, né, que sempre colaboram conosco, então muito obrigada, a minha audiência, sempre fiel, muito obrigada por estarem sempre aqui conosco na TVD, nos acompanhando, e fiquem atentos. Hoje, na Security Report, estamos aí, ó, já aqui no WhatsApp com o Fabrício, acompanhando o Fabrício, saindo da reunião que está acontecendo aí em Brasília, vamos acompanhando, e fiquem atentos que temos mais painéis aí de debates, em parceria, inclusive, com a Thales, na próxima semana tem mais, e fiquem atentos também à programação da TVD. Pessoal, muito obrigada, Daniela, Júlio Padilha, Abílio Branco, Thales. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau. Obrigada.